o Blinken disse para Israel, para as autoridades, ele participou do encontro da sala de guerra em Israel mais uma vez, mas dessa feita mesmo dizendo, reiterando que segundo ele Israel tem direito de defesa, ele disse o seguinte, ele disse que se continuar com esse ritmo de destruição e de morte, os Estados Unidos não têm condição de segurar a opinião pública e muitos dos parceiros em relação ao apoio à guerra. O ponto principal disso aí, gente, que é importantíssimo, é notar que exatamente, Alessandro, você tocou no ponto fundamental. Boa noite, Alessandro. Blinken pensando nas eleições do próximo ano. O Alessandro já se antecipou. O Blinken foi dizer isso em Israel, porque ele sabe que se Israel continuar, como fez no norte da faixa de Gaza, não sei que também no sul, mas agora intensificar ações no sul da faixa de Gaza e promover a destruição como no norte, o Biden perde a eleição. Por que o Biden perde a eleição? Porque parte do eleitorado do Biden não aceita esse apoio condicional a Israel. Parte do eleitorado do Biden quer que haja pelo menos uma restrição a essa mão livre de Israel em relação a ataques indiscriminados. E, naturalmente, o eleitorado do Trump é quase ele, todo cativo de um apoio incondicional a Israel. Ninguém está preocupadíssimo. Mas eu acho que a questão, gente, da preocupação dos israelenses vai muito além. Vocês sabem aonde os palestinos liberaram parte desses reféns que estavam em seu poder? Na Praça Palestina, no centro da cidade de Gaza, que Israel, para a opinião pública, disse que já controlava. Então a situação para Israel é muito complicada. A gente não sabe quantos por cento da capacidade dos palestinos do Hamas, da Jihad, da Frente Popular, dos Mártires da Al-Aqsa, dos grupos ali palestinos, estaria preservada. Mas muito provavelmente uma quantidade substancial de material ainda remanesce no poder dos palestinos e um grande contingente em relação ao nosso proporcional. Ué, será que Israel estaria mentindo? Permanece apto a continuar. Né? Será que eles só estão no subúrbio de Gaza, não conseguiram entrar no centro? Na área metropolitana? O que aconteceu nesse encontro do é o que eu digo, né? Há algum tempo. É que ele tem ouvido Israel, que Israel precisa de muito tempo. Israel teria dito, não precisamos não de semanas, nós estamos de meses. E o Blinken teria dado a seguinte resposta: vocês não têm meses, vocês têm semanas. Vocês não têm meses para essa situação continuar da maneira que vocês encaminharam em relação até, vamos dizer, essas 8 primeiras semanas de hostilidades. Então, dentro desse contexto, parece que começam a existir algumas fissuras entre aquela percepção do apoio incondicional dos Estados Unidos e a retórica do direito de defesa de Israel incondicional e isso que, nesse momento, nós estamos assistindo, que, novamente, nós estamos à beira da retomada de hostilidades. O Blinken diz que não, a gente vai tentar, de todas as formas, durante a madrugada, criar mecanismos para a continuidade desse cessar-fogo. Então, agora o que vem pela frente? Agora são as trocas de altíssimo valor. Né? Presta atenção, que eu tenho falado. Que estaria sendo pleiteado pelos grupos palestinos. Né? A vice-liderança do Jihad Islâmico falou que, utilizando um termo que a tradução seria até branqueamento, esvaziamento. Ele diz que nós agora, para trocarmos os homens, soldados e oficiais israelenses, nós queremos não mais uma troca de 3 por 1, como no caso dos menores e das mulheres, mas nós queremos uma troca que possa limpar, esbranquear as prisões de Israel de prisioneiros árabes e palestinos. E dizem que há pleitos até adicionais. Pleitos adicionais como, por exemplo, a libertação de alguns palestinos e de alguns árabes custodiados em países da Europa. Que esse prazo, para a resolução de uma demanda desse tipo, não poderia ser cumprido em horas. Porque Israel está numa situação... Israel vai topar, vai topar. Eles estão ganhando, né? Eles vão topar. Muita gente pega o Gilad Shalit como referencial de 1000 por 1, é outro contexto, tá, gente? Mas o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, que os palestinos não vão vender barato a libertação de soldados, oficiais e homens israelenses. Então agora as coisas estão bastante complicadas, porque o Blinken tem um desafio enorme para a manutenção desse cessar-fogo, as tentativas para a troca de prisioneiros ficam cada vez mais difíceis. O Blinken tem outra tarefa que ele está tentando desenvolver no Oriente Médio, que seria empurrar o Hezbollah para cima do Rio Litani, no norte, tá? Empurrar o Hezbollah para cima do Litani. Seria algo que, segundo eles, corroboraria uma resolução da ONU, né? Dessas resoluções da ONU que Israel muitas vezes também não cumpre, quase nunca cumpre, e estaria exigindo que o Líbano cumprisse com a subida, né, do Hezbollah para cima do Litani, ou do Litani, no rio, que fica mais próximo do sul, do centro do Líbano, mas que daria um respiro para Israel. Porque ninguém fala, mas o Hezbollah já entrou no norte de Israel. Se esse conflito continua, se essa quantidade de mortos, de crianças, de jovens, de idosos, de mulheres, né, crianças morrendo por falta de assistência médica, um êxodo de palestinos já considerável, dizem que, olha, esse dado eu queria que vocês marcassem. Falam não mais em 2.300.000, 2 milhões de palestinos, mas em 2.700.000 em Gaza, tem uma altíssima taxa de natalidade, uma densidade demográfica alta. Mas desses 2.700.000, 1.900.000 seriam deslocados internos. Grande parte desses 1.900.000 já não tem para onde voltar. Estão morrendo ao relém, porque seus pets, suas casas, seus famílias estão destruídos. Então, isso é um problema gravíssimo. Em nome de Deus, vale a pena. O número de pessoas que atravessam pelos níveis de exigência colocados é pequeno. Existe um número que já não seria desprezível em relação ao que seria considerado mais um êxodo aí, de alguns milhares de palestinos já. Então você vai ter palestino no Egito, você vai ter palestino na Jordânia, você vai ter palestino em Grozny, na Chechênia, no norte do Cáucaso Russo, você vai ter palestino na Turquia, enfim, em vários países ali da região, nos sugere que a problemática da faixa de Gaza está muito longe da sua resolução. Muito longe da sua resolução. Porque a armadilha está posta. Israel só consegue encerrar esse conflito, sob o ponto de vista de uma negociação e do resgate dos seus reféns, se libertar todos os prisioneiros. Essa palavra reféns ou prisioneiros é de menos, tá? Não muda muito aí. Não quero entrar nessa polêmica sobre essa seara, essa colocação politizada do fato. Quanto aqui o Hamas e os palestinos têm, Israel esse poder e Israel... Usou a mesma palavra que eu, armadilha, engraçado, né? Isso posto, a armadilha está colocada, porque Israel agora para libertar essa gente vai ter que libertar todos os árabes e os palestinos de suas prisões, vai ter que lutar junto à França para libertar um prisioneiro libanês de alto valor, vai ter que lutar junto à Itália para libertar mais algum prisioneiro árabe de alto valor e, eventualmente, até em relação aos Estados Unidos. Entre outras coisas que eu queria colocar para vocês também nesse momento, o governo Netanyahu cairia, automaticamente cairia. Seria um baque muito grande para Israel. Seria um baque muito grande, mas muito grande mesmo para Israel. Porque dentro dessa... Será que ele está certo, né? Dentre essas condições que eu estou trazendo aqui para vocês, a outra possibilidade é continuar a guerra. Vai gerar um baita no desgaste do governo americano, vai gerar um baita no desgaste do governo Biden. O governo Biden que começa de alguma forma a ser consumido por uma pressão da opinião pública. Setores, eleitores latinos, islâmicos, árabes, alguns grupos de imigrantes recém-chegados, familiares, mas esses caras não querem que essa guerra continue. Não é? Eles não querem que essa guerra continue. E aí o que vai acontecer, na realidade, é que a gente tem muito pouca margem de manobra. Há uma grande ansiedade no Oriente Médio em relação ao que pode acontecer amanhã de manhã. Assim como ontem também havia no respeito a hoje. Eles conseguiram estender por mais um dia, mas acabou o estoque, vamos chamar assim, de troca possível e palatável das partes. Acabou. Agora as trocas só existem agora, vamos dizer, prisioneiros de grande valor. Prisioneiros de grande valor. E prisioneiros de grande valor
que efetivamente vão custar muito caro. A resolução vai custar muito caro. Estão usando as ligações dos sauditas com os israelenses, estão usando as ligações dos turcos e dos azeris com os israelenses. Por isso que o presidente Irã adiou o encontro com o Erdogan, porque ele teria pedido para o Erdogan maneirar nessa questão da relação comercial com Israel, e o Erdogan teria dito não. Tá? Então isso fez com que houvesse aí um adiamento, uma aproximação, enfim, desse encontro entre os iranianos e os turcos. Mas o Irã está sob alta pressão. A região toda está sob alta pressão. Quer dizer, porque o que acontece? Né? É uma situação na qual, mesmo que esse conflito, vamos dizer assim, se restringe a faixa de Gaza, se você manter, eu venho falando isso há muito tempo, adversários fortes no entorno, você vai ter, certamente, uma perspectiva de continuidade a longo prazo. Tá? Uma perspectiva de continuidade a longo prazo. Pressões são feitas sobre Irã. Tanto pressões são feitas que... E tem eleição nos Estados Unidos, tem eleição na Alemanha, tem eleição na Inglaterra, tudo ano que vem. Na tentativa de seduzir os iranianos a ingressar em pactos de acordo a longo prazo, tentando dissuadir os iranianos da participação em projetos mais ambiciosos, do ponto de vista da sua própria autonomia regional, e que os façam controlar, inclusive, a saída para o mar Mediterrâneo. Mas nesse momento, a 1h23 da madrugada na faixa de Gaza, a tensão é muito grande. Inclusive, agora há pouco já havia ali um ou outro rumor de caças israelenses, de drones israelenses já estariam sobre o voando sul da faixa de Gaza, no que é considerado uma burla relativa aí ao acordo de distensão. À medida que a gente entende, né, que existe uma pendência em relação à continuidade ou não dessas trocas. Agora está ficando muito mais difícil. Tá? Agora está ficando muito mais difícil. Está ficando muito mais difícil porque os reféns que cada lado possui, prisioneiros, custodiados, o que quer que seja, são, nesse momento, em relação aos israelenses que estão com os palestinos, são de alto valor. Não vai mais rolar troca de 3 por 1. Para falar bem simplesmente aqui para vocês, não vai mais rolar esse 3 por 1. Rolou esse 3 por 1 porque eram crianças e mulheres. Tá? Aliás, enquanto Israel fez essa troca de 3 por 1, ao mesmo tempo acabou detendo na Cisjordânia, prendendo na Cisjordânia um número maior ainda de prisioneiros em relação a quem se libertou nesse acordo. Então, claro que os palestinos eles querem um compromisso de Israel em relação à liberdade desses soldados, desses homens e oficiais israelenses que estão custodiados. Agora, Amados, essa troca, você colocou aqui de 1%, e aí eu já ouvi números aí em torno de 7 a 8 mil árabes e palestinos presos em Israel, e que a demanda é tudo por tudo. Tá? Todos por todos. O número aproximado de homens e soldados, oficiais, os palestinos israelenses é por volta, na casa, há alguma controvérsia, mas aí é na casa dos 140 a 150. Então, se você imaginasse 1%, você teria que ter 14 mil, 15 mil prisioneiros árabes e palestinos em Israel libertados. Não tem tudo isso, mas me parece que existem outras exigências, né? O all for all, mais de 100 militares israelenses presos? Está na seguinte perspectiva. Caramba, cara! Eles querem, mas já não está ganhando? Para que eles mantenham o controle da faixa de Gaza, eles querem uma garantia de reconstrução, sem que sejam atacados, e um acordo de longo prazo que possa também permitir aos palestinos que estão na Cisjordânia algum grau de conforto em relação a que novas prisões de massa não sejam feitas. Então, nós estamos vivendo uma situação, agora o nó, né, ficou muito mais difícil de desatado, agora o Blinken vai ter que trabalhar a madrugada inteira, e eu não sei se amanhã nós vamos ter, ou não, né, um recrudescimento dessa situação, sob a impossibilidade, né, de se estabelecer um pacto que possa atender minimamente ambas as partes. E todos os grandes meios, ou os meios, pelo menos os meios mais confiáveis nessa altura, dizem que o Blinken teria dito aos israelenses. Assim, é uma coisa até grosseira. Mas, olha, vocês vão ter que continuar nessa política de ataques com essa dimensão, então isso não pode durar muito. Então tem que ser rápido. Vocês querem produzir essa situação por mais alguns meses? É impossível. Nas cordas, como diz na linguagem do boxe, tenta agora uma contraofensiva, dizendo que o outro é que está apoiando o terrorismo. Na verdade, o terrorismo é o que tem sido praticado por Israel contra civis na Palestina. E isso aqui ninguém pode negar, é reconhecido já por diversos países, inclusive com alguns deles expulsando diplomatas de Israel e outros já preparando processos no Tribunal Penal Internacional por genocídio. Então, esses crimes de guerra que são patrocinados por Israel não podem ser sufocados pelo blá 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 de qualquer diplomata ou ministro das relações exteriores, porque isso não vai salvar a vida de civis. São civis que estão morrendo, não há nenhuma razão para a continuação desse tipo de prática, e se Israel continuar pesando esta corda, vai ficar ainda mais enfraquecido, porque a imagem do país já está em pleno desgaste em todo mundo. Inclusive, falei ontem, repito, os países que apoiaram abertamente e começam a recuar e moderar no discurso, porque internamente a pressão também tem sido muito grande em cada um desses países. Por isso, Dorivaldo, não é aqui uma questão de debater o que foi que disse Israel sobre Espanha, Bélgica ou qualquer outro país. Criticar Israel pelo que está fazendo contra a Palestina é uma questão de humanidade. Quem é humano faz isso? Quem é humano faz isso?